Olá, internautas do Liberal. A gente recebe hoje aqui a arquiteta e artista multimídia brasiliense, Gabriela Bilar, que vai nos contar mais sobre a instalação Atlas Imaginário Belém do Pará, uma obra, uma exposição, na verdade, que vai estrear no dia 9 de novembro, né, na véspera da COP30, que no Fórum Land. E eu estou muito curiosa para a Gabriela me contar como é que é essa exposição, porque pelo que eu andei lendo lá no release, eu vou contar agora para vocês, essa exposição, ela imagina Belém do Pará daqui a 100 anos, com direito ao futurismo, a imaginar como serão, né, os impactos climáticos, e a Gabriela vai explicar para a gente um pouco mais dessa exposição. Gabriela, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada por me dar esse espaço aqui no Liberal, né? Que é uma plataforma tão importante aqui do Pará, é uma honra. E é isso. O Atlas Imaginário, ele imagina Belém daqui 100 anos. Ele tem uma grande ficção científica amazônica, né? Que a gente fez em parceria com vários artistas locais, assim, muito legal. A gente criou toda essa estética de um futuro, né? Personagens, cheiros, música, as paisagens, o que é essa natureza daqui 100 anos, né? E a nossa ideia é assim, eu sou arquiteta e urbanista, né? Então a gente estuda muito cidades, né? E daqui até 2050, quase 70% da humanidade inteira vai ser urbana. A gente vai viver muito em cidades, e é nas cidades também que as emissões de carbono vão acontecer. Então, assim, se a gente quiser olhar para um futuro climático, mas também para as experiências, né, do ser humano, as questões, a gente tem que olhar para como a gente faz cidades. E no mundo inteiro a gente tem usado um modelo muito ocidental, né? E um modelo muito violento de urbanização, assim, que a gente foi importando, né? E aqui na Amazônia não foi diferente. No Brasil praticamente inteiro, lá América Latina, África, a gente usa um estilo de cidades que não necessariamente condiz com o ambiente, nem com as formas milenares que as pessoas que sempre habitavam aqui, né? Tinham outras formas de habitar esse ambiente, né? Esse território. Então, o Atlas Imaginário, ele é uma pergunta assim, será que com essa crise climática que já está vindo aí, a gente está todo mundo, né, já sentindo essas mudanças, eu acho que é difícil conversar com alguém que de alguma forma não tenha sentido já mudanças acontecendo na sua cidade, né? Então, será que esse momento de uma crise que já está iminente pode dar para a gente, na verdade, um espaço para pensar, reinventar radicalmente a forma como a gente habita a Terra e às vezes até imaginar que talvez essa diferenciação cidade-natureza talvez não seja uma diferença tão não seja uma diferença tão rasgante, como a gente costuma fazer, não tem uma grande divisão, mas na verdade a gente possa inventar uma coisa mais fluida, que se junte uma na outra. Então, essas são algumas questões que o Atlas traz, e muito feliz porque ele vai fazer parte de uma exposição mais ampla, que chama Futuros Urbanos Ancestrais, que nós estamos fazendo em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, né, da Faculdade Federal do Pará, e também com o Museu Paraense Emílio Guild. Então, nós vamos falar de urbanismos amazônicos, né, ou de habitações, formas de habitar a Amazônia Paraense em tempos diferentes, né? Desde uma Amazônia mais ancestral, milenar, né, foi densamente povoada por milhares de anos, que é a Helena Lima, né, arqueóloga do Museu Guild, está tratando dessa parte. A Roberta Menezes, que está trazendo essa parte de uma grande maquete do Centro Histórico de Belém, falando já dessa Belém mais dos últimos séculos, pós-colonização, até hoje, uma Belém mais do presente. E eu e todos esses artistas aqui do Pará e de outras partes do Brasil criamos essa Amazônia Sci-Fi daqui 100 anos. Então, fomos de alguns tempos, algumas possibilidades diferentes daqui. E isso tudo no contexto de reabertura do Fórum Land, né, que é um espaço muito lindo, muito querido do Pará e que está uma reforma linda, assim, está muito bonito mesmo. E, Gabriela, como é que surge esse Atlas Imaginário? Eu vi que você apresentou um dado, disse que é arquiteta, mas eu quero saber, tipo, você imaginou Belém quando fez alguma pesquisa ou uniu o fato desse fórum ser aberto agora, nas vésperas da COP30, que seria interessante falar sobre isso? Como é que surgiu essa ideia desse seu projeto? De fazer, por exemplo, de começar por Belém, especificamente? É. Tá.
Então, essa ideia de fazer esse tipo de trabalho assim, era uma coisa que eu já tinha há algum tempo. Eu sou arquiteta, mas eu trabalho muito no espaço de artes e artes imersivas também para a gente de forma, democratizar essas questões urbanas e fazê-las de uma forma mais, talvez, que gere possibilidades e provocações, mais do que uma coisa, talvez, de uma arquitetura de propor um projeto de um prédio. Mas eu gosto de trabalhar nesse espaço de provocações. E como né? E eu já estava pensando nessa coisa de o Brasil, por tanto tempo, foi habitado, né, pelas comunidades tradicionais aqui, muito intensamente, criando uma coisa muito criativa, um grande laboratório de experimentação entre humanos e não humanos, e que, de repente, foi tomado de conta por um modelo muito de fora, né, e que de certa forma, achatou tudo isso que existia aqui antes. Então, percebendo esse tipo de coisa nas minhas pesquisas, eu pensei, pô, e se a gente usasse esse outro tipo de indagamento para pensar o futuro? Então, eu tinha já uma ideia de fazer esse tipo de trabalho dentro dos diferentes biomas do Brasil. Tanto que pós aqui, Belém, vamos fazer o de Brasília também, né? Pensando nas habitações no Cerrado, que é de onde eu sou originalmente. Aí, a história de Belém, né? Enfim, quando eu comecei a pesquisar as cidades aqui do norte do Brasil, comecei a vir aqui, e Belém tem uma coisa muito interessante, assim, além de ser uma cidade muito linda e, tipo, muito vibrante, culturalmente, assim, a natureza que é muito incrível, eu acho que é uma cidade que ela tem essa, vamos dizer, essa dicotomia entre uma coisa... ela tem essa coisa, por exemplo, também das torres, do concreto, do alumínio, mas ela também mantém muito a sua ancestralidade, sabe, das casas, dos barcos, das feiras, da música. Ela tem ainda esses tempos muito encontrados, assim, que é uma coisa super... E tem uma coisa meio maluca, meio futurista aqui das aparelhagens e da música e do não sei o quê. Então, uma estética que me cativou muito, assim, e também... E conhecendo também essas instituições de pesquisa tão fortes aqui, assim, e tão... que tem um corpo também tão grande já de trabalho, como o Museu Guild, como a Faculdade de Arquitetura da UFPA. Então, foram parceiros também que foram se juntando para que a gente conseguisse fazer, além dessa obra de arte, pensar em parcerias mais a longo prazo. Então, Belém tinha muitas conjunturas muito interessantes, assim, de parcerias a longo prazo, de uma cidade muito interessante, com muitas coisas até contraditórias juntas, e também muitos artistas muito, muito bons, assim, muito talentosos, e que a gente conseguiu fazer esse time para criar juntos a estética desse mundo, né? Então, também aqui foi uma surpresa muito boa e muito legal conhecer essas pessoas todas e nos tornarmos parceiros nessa equipe. Então, foram várias coisas. Belém meio que roubou meu coração. E eu vi que você falando sobre o que te chamou mais atenção e eu queria que você explicasse como é que vai funcionar essa exposição, né? Que eu sei que ela é dividida em várias partes. Tem a parte imersiva, você falou também do cheiro, né? Eu queria que você explicasse para o público o que eles podem encontrar assim que eles chegam lá. Sim, com certeza. Então, para começar, a pessoa quando chegar, ela já vai ter a Praça do Carmo, que para mim a exposição já começa ali, né? Porque é uma pracinha muito linda, assim, muito. Para mim, é um arquétipo de pracinha, é aquela pracinha do Carmo ali no Centro Histórico, linda e tal. Então, aí a pessoa já vai chegar lá, ter o Fórum Land renovado, né? Todo de uma reforma muito legal, assim, tá super bonito, vai entrar. Quando a pessoa virar à direita, ela vai poder ter acesso a essa grande, uma maquete gigantesca do Centro de Belém, que é organizada pela faculdade da UFPA, né? Essa é uma das salas. Na outra sala, quando ela entrar, ela vai ter uma grande urna cerâmica, né? Que é organizada, que é essa parte da Belém ancestral do Museu Guild. E continuando andando por essa sala, a gente entra nessa parte do Atlas Imaginário, né? O sci-fi do futuro. Que a gente vai ter algumas partes. A primeira parte é uma grande maquete, é uma escultura cinética de miriti articulada, né? Essa madeira aqui tão linda, tão local, né? Uma madeira macia aqui da Amazônia, que foi feita pelo artista Marcelo Vaz, né? Que é um dos colaboradores. Então, ele criou esses como se fossem grandes... Não quero estragar a surpresa, mas são meio animal, meio cidade. São meio cidades cardume, meio peixe, meio cidade encantada.
E esses peixes de Meriti, eles se movem com motores, com um sistema de motores eletromecânicos também, que meus parceiros também de pesquisa, o Johnny Cohen, a gente trabalhou juntos para criar esses dois tempos que se juntaram nessa peça, né? Um material super local, que é o Meriti, junto com esses motores construídos em várias partes do mundo, se juntaram criando essa cidade meio peixe, meio urbano, assim. Aí essa é uma primeira parte. Depois vem essa outra parte, que é um grande cabeção de cestaria, como os cabeçudos aqui dos Carnavais das Águas e tal. Só que esse cabeçudo, ele é transformado. A gente colocou também um sistema de traqueamento de câmeras, que a pessoa, quando entra e mexe, dança, explora aquele cabeçudo, né, mexe o corpo dela, ela vai causando alterações no conteúdo digital de uma grande projeção. E é nessa grande projeção que tem essas cenas, esses flashes desses Beléns do futuro, né? Que aí tem as personagens, tem os aparelhagens robôs, tem essas florestas biosintéticas, aí todo esse trabalho, né, desse filme interativo que nós fizemos com vários artistas daqui. E lavando tudo isso, tem os aromas que a Vitória Machado, que é uma artista aqui de Belém, que também trabalha com esse trabalho de essências, de ervas locais, ela criou duas fragrâncias, uma que é imaginando as grandes secas do futuro e outra imaginando as grandes cheias. Ela fez duas essências que elas estão na sala e que elas vão se intercalando de tempos em tempos. Então, às vezes, quando você entra na sala, você está sentindo esse cheiro da Amazônia seca daqui 100 anos ou a Amazônia molhada, assim. E aí é isso. E dentro dos filmes também enfim, nós tivemos artistas. Iris da Selva foi a personagem a barqueira, Léo Sherman fez uma trilha sonora linda, Luan Cambô fez câmera, enfim, foi uma grande... o Laboyang fez as roupas, né, tecendo palha de palmeira, então... Tem tudo isso, foi uma orquestra sinfônica de vários estilos, né? Aqui o pessoal tem uns estilos muito fortes, assim, muito específicos, então a gente foi juntando isso tudo, não é? E aí criamos essa grande doideira aí, que é um sci-fi Belém daqui 100 anos. E como você descreveria essa experiência toda? Eu fiquei muito curiosa, você falando, eu estava tentando imaginar como é que seria. Olha, Amanda, uma coisa legal desse tipo de projeto é que a gente nunca sabe como é que as pessoas vão usar. É sempre uma surpresa, né? Tipo assim, eu tô, na verdade, muito curiosa para ver como o público vai reagir quando for, porque fato é que vai ser diferente do que eu estava imaginando, né? Inclusive, te convido aí, espero que você possa ir lá também, né, na nossa abertura, ou então em algum dos próximos dias. Mas olha, eu acho que as pessoas vão se divertir, assim, eu acho que também imagino que elas, enfim, vão criar as suas próprias associações, os seus próprios entendimentos, né? Eu acho que o legal da arte não é dar uma resposta, é criar mais perguntas. Então, eu quero, né, que as pessoas saiam lá com provocações, de repente pensar, será que vai ser assim mesmo? Será que vai para o outro lado? Será que não tem nada a ver? Enfim, vai saber o que o pessoal vai achar, mas eu acho que a gente criou uma coisa interessante e nova, assim. Então, estou feliz que eu acho que é uma coisa nova e que vai gerar provocações. Com certeza, em que eu vou lá assistir. E que bom que vai estrear também nas vésperas da COP30, né? Porque a gente vai ter tantas pessoas de Belém, na verdade do Pará, quanto pessoas de outros estados, ou que até de outros países visitando, né? Uhum. Podendo ter essa experiência. Sim, com certeza. E eu queria saber de ti, como é que foi esse processo de parceria e de troca dos artistas paraenses, assim, que você citou vários, né? Eu queria saber, assim, como é que foi para ti ter essa troca com eles? Amanda, para mim foi a melhor coisa do projeto inteiro, assim, foi ter conhecido esses artistas, aprendido com eles tanto, assim, trocado, e que para mim viraram amigos, assim, são pessoas que eu quero guardar para a vida e continuar fazendo mais coisas. Esse projeto surgiu de uma curiosidade, assim, talvez uma pergunta, e que abriu tantas portas, e para mim o mais legal foi essas conexões que ela criou, assim, com essas pessoas daqui, que para mim é o mais precioso, assim, aqui de Belém do Pará são as pessoas, assim, que são pessoas muito calorosas, muito intensas, e que têm uma arte, uma forma de expressão extremamente, uma linguagem, assim, muito forte, muito, muito bonita. Para mim foi muito importante aprender com
com todos eles e fazer essa troca. Então, assim, alguns deles já me acompanharam desde o começo para a gente criar a pesquisa, né, para a gente conseguir fazer o roteiro geral. Mas o legal também é que eu procurei deixar que essa história ficasse solta também, o suficiente, que a gente tivesse uma base, um esqueleto, mas que cada um fosse colocando a sua assinatura e a gente criasse esse visual junto, sabe? Que não ficasse aquela coisa muito pré-concebida, né? Aquela coisa de uma estética do Pará para gringo ver, sabe? Mas aquela coisa que fosse criando a complexidade, né? Dessas linguagens juntas, que acho que faz sentido que o Pará tem essa complexidade, né? De várias texturas e coisas juntas. Então foi isso, foi esse processo que a gente foi criando e até agora era tudo meio que uma surpresa para todo mundo, até que a coisa apareceu. Mas é isso, temos, né, esses artistas todos muito maravilhosos aí. E na tua visão, de que forma essa instalação ela conversa com esses temas que serão discutidos na COP30? Eu acho que ela conversa assim de forma muito direta, né? Estamos num futuro climático, então acho que essa é a questão é uma conferência sobre clima. Então a gente está falando de uma Belém daqui 100 anos, onde o nível do mar já encheu, o nível dos rios já encheu, então a gente usou algumas pesquisas e algumas simulações, né, que prevêem que se nada for feito, que se a gente considerar o ritmo, boa parte, quase um terço do Marajó vai estar alagado, a gente vai ter cheias muito grandes na Foz do Amazônia e secas muito intensas, então a gente parte desse princípio de um futuro já climático, assim, de uma crise climática, só que aí a gente dá um outro passo que é a possível utopia pós essa catástrofe, né? Porque eu acho que quando a gente chega nesse momento de quebra, dá uma possibilidade de a gente repensar os sistemas, né? Por exemplo, o sistema econômico que a gente vive, o sistema de consumo, como uma cidade é construída, quais são os materiais, como são as relações de troca, como é que a gente planta, né? Se a gente tiver locais que são alagados e ressecados tão constantemente, a gente não consegue mais fazer plantio de monocultura como foi feito até agora. Então, os limites, como é que vão ser os limites de um país, se a gente vai ter refugiados climáticos o tempo todo. Então, isso também faz a gente questionar todo o sistema de como a gente dá nacionalidades, agricultura, economia, tudo isso dá um espaço de possibilidades. Então, acho que esses são os questionamentos que eu trago da gente repensar, a gente usar essa metáfora do amanhã para repensar o hoje. Perfeito, Gabriela. E até quando o público pode visitar? É gratuita a entrada, né? Sim. É totalmente gratuita. O público pode visitar até o fim da COP. Se tudo der certo, a gente conseguir um recurso para ter mais mediadores para que fiquem na galeria por mais tempo, a gente adoraria estender, mas agora o garantido mesmo é até o dia 23. E aí ele abre agora nesse domingo, dia 9 às 6 da tarde, né? Nós vamos fazer uma festa ali na Praça do Carmo, vai ser super legal, com música, enfim. E aí, a partir desse dia, vai ser todo dia lá no Fórum Land, a partir das 9 da manhã. E totalmente gratuito. Mas já no dia 9, o público já vai poder ir lá acompanhar. Já no dia 9 pode acompanhar, mas aí é mais tarde. É uma festa que começa às 6 da tarde e aí vai até às 10 da noite, né? Nesse dia a gente é mais à noite mesmo. Nos dias sequentes, de manhã até às 6 da tarde. Mas aí no domingo vai ser tipo um evento mais restrito para vocês? Não, também é o público. A gente vai fazer uma festa ali na Praça do Carmo, né? Botar música, então a gente vai ter Iris da Selva, Léo Sherman, Juca Culatra, Cambô, que foram 4 artistas que trabalharam no projeto. Eles vão fazer música lá também de graça, também ao ar livre lá. Tomara que não chova. Mas aí já vai estar a galeria aberta, funcionando, mas também vai ter essa festa como uma celebração mesmo. Mas já pode visitar de domingo à noite. E aí vai até o fim da COP. Perfeito. Olha, Gabriela, muito obrigada pela entrevista. Eu estou muito curiosa para ver essa exposição. Eu estava vendo as fotos e aí lendo o release, eu estava tentando imaginar como seria. E achei muito bacana a ideia.
Obrigada, viu, Amanda? Olha, obrigada pela oportunidade. Eu espero vê-la lá no domingo ou então nos próximos dias. Com certeza, saber o que você achou. E só falar também que esse foi um projeto que foi o apoio do Rumo Digital e Cultural e do Fundo de Artes do MIT, né, que possibilitaram isso aí para a gente fazer essa loucura juntos. Perfeito. Tá Obrigada, bom? viu, Gabriela? Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau.